Bora lá então para essa aula de elemento água, então que a gente vai conectar agora, bem profunda assim. Toda a parte que é primeira parte que a gente falou foi a riqueza da terra, né? Então a riqueza ela tem a ver dentro do caminho que eu estudei, que eu aprendi que é no Condor, né? A riqueza ela tem a ver com tudo que é material, tudo que é o nosso corpo físico, né? Os recursos, o trabalho, a saúde, a vitalidade, as coisas que são da terra, que são do nosso corpo físico, coisas que a gente precisa para viver, para sobreviver, para viver nesse planeta. Quando a gente entra na fortuna, a fortuna ela é relacionada com o nosso coração. Por isso que ela é relacionada com o nosso coração, é relacionada com o elemento água. Então, é tudo que a maneira com que a gente sente a vida. Agora eu não vou estar trabalhando coisas que são materiais, não são necessidades materiais, mas é como eu sinto a vida, como meu coração, a alegria, como meu coração se expressa, como eu me expresso, como são minhas relações, tudo que está relacionado com a água, né, galera? Então toda a nossa parte agora do nosso corpo que é líquida, que é a grande maioria, né? 85% do nosso corpo é água. A maioria parte do planeta é água, ele deveria se chamar planeta água e não planeta Terra, né? Mas enfim. Então, o que nós vamos ver agora é tudo que pode nos apoiar para a gente encontrar o nosso centro emocional, para a gente saber como lidar, não é nem saber, mas para a gente estar atento quando as situações aparecem, para ver como a gente reage, como a gente atua, né? Desde o nosso coração. Beleza? Então, eu vou começar aqui, só passar uma. Aqui, compartilhar. Pá, 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 pará, pará. Eu gosto de compartilhar, mas eu não vejo mais vocês daí, mas enfim. Então, aqui, ó, os insights da semana sobre a riqueza da terra, que a gente compartilhou um pouquinho, né? Vocês podem continuar com algumas práticas da terra, ali escolhe uma ou duas e continua. E agora eu vou dar mais umas práticas que são da água, tá? Então, relacionado à nossa fortuna emocional, relacionado ao nosso coração. Deixa eu botar para baixo aqui. Então, eu gosto muito desse autor, gosto muito de ler, né? Tenho coruja, né? Então, gostei muito desse escritor, ele é um pesquisador, escritor do Joe Dispenza, porque ele mostra os processos emocionais também, né? Todos os nossos processos emocionais, de uma forma, os processos físicos e tudo, mas explicado também de uma forma mais desde a biologia, desde a química. Então, tem coisas que a gente às vezes acha que é muito emocional, mas não é. Às vezes é uma coisa do meu corpo, lá da minha saúde, que não está funcionando bem e está influenciando no meu coração, nas minhas emoções. Então, é uma coisa que ele fala sobre o coração. Coração é o quarto centro de energia do nosso corpo. Lembra que eu falei na outra aula? Os três primeiros centros, os três primeiros chakras são os centros de sobrevivência, né? A gente sobrevive, a gente faz as coisas primeiro, segundo, terceiro chakra, que é a sobrevivência. O quarto chakra, que é o coração, o quarto centro aqui, ele está justo no meio. Ele está no meio, ele divide não, ele está entre os três primeiros e os três superiores. Então ele é como uma porta, ele é um portal para a gente começar a entrar na nossa divindade, na nossa mente mais superior. Então ele é o quarto centro de energia do nosso corpo, é a nossa ponte para níveis superiores de consciência e energia, bem como o centro onde começa a nossa divindade. Então, onde é que está no centro? Está no coração, está no nosso coração. É a intersecção entre os três centros inferiores e os três centros superiores. É o início da nossa jornada para a nossa natureza divina. Então, no coração está a nossa fortuna, a maneira que a gente vive a vida, da maneira que a gente sente a vida, da maneira que a gente se relaciona com as pessoas, a maneira que eu me comunico, que eu me relaciono, desse tipo de energia que eu usar do meu coração vai ressonar na minha fortuna emocional. Então, é a segunda parte, é a riqueza primeira da terra, é a fortuna da água. Então, tem pessoas que a gente vê por aí, que de riqueza material talvez não tenha muita coisa, mas tem uma fortuna emocional gigante, né? Tem pessoas que a gente vê que não tem muita riqueza, mas tem uma fortuna emocional gigante, tem uma abundância espiritual gigante, que é um Dalai Lama,
né? Que é um lama, as pessoas que trabalharam bastante a sua espiritualidade, que já viram de forma diferente a riqueza também, né? Então, a gente vai observando, né? Às vezes eu posso ter uma enorme fortuna emocional e não necessariamente eu tenho uma riqueza material, né? Eu tenho uma riqueza material muito grande, mas não tenho uma fortuna emocional. A gente vê isso também, né? Pessoas com bastante recursos, coração fechado. Pessoas com bastante recursos e não tem, não tem um canal aberto para a sua espiritualidade. Então, são centros diferentes, são abundâncias diferentes, digamos assim, que a gente vai conquistando. E o ideal da abundância integral é que a gente tenha essas quatro riquezas, né? Que é a riqueza, a fortuna, a prosperidade e a abundância em equilíbrio. Tá? Então, isso está em equilíbrio. E o coração, gente, até a Camila falou semana passada, né? Como órgão, né? O coração, como órgão, ele é infinitamente mais poderoso do que o cérebro. Ele sente antes, o coração, 3 segundos antes de acontecer alguma coisa, 3 segundos antes ele já pegou, ele já captou, e o cérebro vai 3 segundos depois para o cérebro entender o que está acontecendo. Então, a intuição, ela vem do nosso coração. Esses 3 segundos antes que a gente conecta com o que estou sentindo alguma coisa, é a intuição. Então, a intuição, ela vem do nosso coração também. Aqui, ó. Então, ele 100 vezes, tem mais energia elétrica do que o cérebro e 5.000 vezes mais energia magnética do que o cérebro. Então, como órgão, ele é mais forte. Como órgão, ele vibra mais alto, ele vibra mais forte, tá? É o campo magnético que mais emana energia para o corpo todo, é o coração. Tá? E aqui também é um primeiro órgão a se formar no embrião. O primeiro órgão a se formar no embrião é o coração. Olha que interessante, é muito interessante. Então a fortuna, a nossa fortuna, ela vem basicamente e especialmente de como a gente está lidando com as nossas emoções, de como a gente trata o nosso coração como órgão e como centro energético. Então, o que se vê muito hoje em dia, né, comparado com alguns anos atrás, né, são o quê? Problemas cardíacos, né? As pessoas, claro, tem uma série de problemas ali, mas não era tão forte assim a quantidade de pessoas e jovens agora que têm problemas cardíacos. Por quê? Porque a gente está desconectado desse centro. Então, muito desconectado. Então, a fortuna, ela é emocional, tá, galera? A fortuna é emocional. Tudo bem até aí? Beleza. Então agora a gente vai ver um pouquinho da água, por quê? Porque a água, ela vai. Aí a gente vê quando muda a lua, as mulheres principalmente sentem mais isso, nas mudanças de lua, ela influi nas marés. Todos os estados da água, ela vai ter uma influência no nosso corpo. Tá? E quando a gente observa os estados da água a nível externo, esses são alguns movimentos, tá? Não peguei todos. Alguns movimentos e alguns estados da água e como é que eu observo isso na minha vida? Como é que eu posso observar isso na minha vida? Então, por exemplo, a gente tem aqui, vai lembrando aí de alguém que você conhece, ou vai se observando ali para ver qual que é, não necessariamente o tempo inteiro da tua vida, você pode ter passado por períodos, tá? Em que, puta, minha água tava, ó, seca. Pessoas que têm água, até um termo, né? Água seca, mas é o quê? É pouquinha água, bem pouquinha, bem pouquinha. Então, são pessoas que têm uma fala, uma maneira de falar, uma maneira de se expressar muito rígida, muito ríspida, muito seca. Tem uma, né? A gente até fala, nossa, aquela pessoa é tão seca, não fala? A gente não fala assim às vezes? Nossa, ela é tão seca, como é que ela é tão seca? Seca. É porque é cortante, é direto, tem um pouco da influência da terra ali, tem também. Mas se a gente falar só da água, não falta a nutrição da água, então falta esse coração que tem uma fluidez, que consegue ter um pouquinho mais de compaixão. Então, as pessoas que vamos fazer tal coisa? Não. Mas eu nem terminei de falar o que é, não quero. Ou vamos tal, não. É muito, né? É muito cortante, muito cortante. Então, se você se percebe em momentos assim, ou em períodos da tua vida assim, trabalhar muito, muito forte com a água, desde tomar água,
tomar banho de rio, tomar banho de ervas medicinais, tomar banho de mar sempre que possível, tomar banho de cachoeira sempre que possível, conectar muito forte com esse elemento, porque ele vai te ajudar a soltar, vai te ajudar a nutrir. Quem levanta a mão ali, quem já teve um maremoto e um tsunami na vida? Quem já teve um maremoto e um tsunami na vida, que é o quê? Meu, aquela coisa, aquela quebra emocional que te deixou na lona, deixou caidaça, né? Teve, sei lá, um divórcio muito difícil, uma perda emocional de um filho, de alguma coisa, de um ente querido muito próximo, muito querido, tu não consegue dar volta, né? Então é quando a água, ela vem com muita força, quando vem os tsunamis, quando vem os maremotos, que vem com uma força muito grande na nossa vida, que a gente não está preparado, não está com a estrutura e cai, né? E cai. Então, são momentos assim na vida, são eventos destruidores, mas são eventos pontuais, é pontual. Tava bem feliz, estava tudo bem, meu casamento estava bem, de repente eu descobri que meu marido, não sei, era um serial killer. Que horror, né? Mas ele era, sei lá, um monstro, era uma coisa que, nossa senhora, como é que emocionalmente, é uma carga emocional muito forte quando vem os maremotos e os tsunamis, tá? O que que a gente precisa nesses momentos? Botar o pé na terra, pedir apoio do outro elemento, pedir apoio para a terra, voltar para o corpo, fazer as coisas, a terra mesmo que vai te ajudar, porque quando é muita água, o que que acontece? Quando ela vai secando, ela vai entrando na terra. Então, é pedir o apoio do elemento terra, trabalhar corpo, trabalhar com argila, botar os pés no chão, sentar, trazer energia aqui para o corpo, estruturar de novo a vida, voltar a estruturar a vida, né? Trabalhar essa parte mais da terra. Quando que a nossa vida, quando que a gente sente que está no pântano? Por aqui de problema, né? O pântano, onde é que ele pega? Ele pode pegar em várias partes do corpo. Posso estar com a cabeça embaixo do pântano, né? Então, o que que é? É muito problema. É muito problema na minha vida e emocionalmente eu não consigo, porque se tu tá dentro de um pântano, você não consegue respirar. Você não consegue se mover muito. É, é ruim, é sujo, é desagradável, é uma sensação, não é bom. Então é que é tanto problema, tanta coisa, que principalmente da maneira que eu vejo e da maneira que eu encaro e o tanto de energia emocional que eu tenho, que eu não consigo. Não consigo. Então, muito drama, eu fico com muito problema, fico com muito drama, não consigo sair daí. Daí o forte ali é drama. O que que eu tenho que fazer? Ir para o sol, secar o pântano, né? Tomar banhos de ervas medicinais, me limpar. Posso até ir visualizando assim, ó, os problemas indo, o drama indo embora, parar o drama na hora que vem. Ai, mas eu, coitada, para. Tem que pedir apoio para quem? Pro ar. Tem que fazer um trabalho, sair um pouco daqui, porque esse aqui não tá dando conta, e ver as coisas de um outro nível. Então é olhar as coisas de maneira diferente. Então parar com o drama, tomar muito sol, tomar muito banho de ervas medicinais, muita água limpa, muito banho de rio, muito banho de mar, se possível, para ir secando e limpando. Neve, gelo, né? É coração congelado. Então, coração congelado são pessoas. É o coração congelado, são pessoas frias, são pessoas que não sentem. Né? A gente já passou por isso também, em momentos, já passamos por isso, tá? Mas tem pessoas que não conseguem sair daí, que é o coração que está congelado, que está frio, que ele não sente, ele vê a miséria do outro e ele pode ajudar e ele não ajuda, né? Ele podendo, tendo tudo, tendo todas as ferramentas, tendo tudo para poder ajudar um outro, ele não ajuda, não é porque não quer, é porque não sente. Não sente que aquela pessoa está sofrendo, não sente que o outro está sofrendo, mas é um sofrimento dessa pessoa é muito grande porque não sente a vida, não sente as pessoas, não sente o amor, não sente o calor, não sente, é frio, é congelado. De novo, sol, muito sol,
muita prática de compaixão, de ajudar o outro, muito ajudar no asilo, ajudar no negócio de criança, ajudar no negócio de animal e ajudar sem nenhuma pretensão, ajudar. Se soltar um pouco de si mesmo e ajudar. E aí a gente vai para as partes da água que são quando a gente equilibrei, consegui sair dessas ali e estou equilibrando. Então, água limpa, né? Quando a minha água está limpa, quando meu centro, desse centro emocional, ele está limpo. Tem o quê? Estabilidade emocional e tem harmonia. Ah, posso ter um problema aqui e ali, chorar um pouco, mas tem uma estabilidade. Tem uma estrutura emocional que já me mantém, tá? Água de mina, água mineral, né? Que é uma água pura. São emoções, é quando eu tô num estado, quando eu conquisto estados de emoções mais puras mesmo, aí entra compaixão, aí eu ajudo o outro assim, ó, sem nenhum problema, sem querer nada em troca. É um coração puro, digamos que esse das emoções puras pode ser um coração de uma criança. É um coração que é puro, é um coração que é leve, tá? E a água da fonte ela está mais relacionada aqui com as águas que vêm das fontes, principalmente de altas montanhas, que é uma água extremamente pura e é uma água que vem da fonte, então ela ajuda a gente a conectar com a nossa fonte criadora, né? Então sempre que a gente puder, tiver acesso à água de fonte, nossa, com todo o respeito do mundo, tomar essa água, porque ela muda toda a nossa água interna. E a água evaporada, que é todo esse processo da água, né? Dela evapora, vira nuvem, vira chuva, darará. A água evaporada, ela nos mostra essa possibilidade da gente sair do pântano, do seco, da neve e evaporar. E evaporar significa o quê? Uns estados que a gente pode entrar de iluminação ou de alegria muito profundas. Essa água evaporada, ela nos ensina isso, ela ensina o trajeto da água. E esse estado, quando ela chega de vapor, é esse estado que ela nos fala, é possível, tá? Então vamos lá, como é que você sente que tá a sua água nesses últimos meses? Aí o caderninho, né, galera? Eu vou só para voltar para vocês aqui. Como é que você sente nesses últimos meses que tá a tua água? Né? Eu sei umas e outras aí que passaram por divórcio, mas foi tranquilo. Né, de alguns casos ali eu sei, mas como é que tá, galera? Como é que tá? Só coloca ali, ó. Ah, meu coração tá meio mais ou menos. Meu coração, minha água não tá muito limpa. E percebe onde, por quê, tá? Uns 30 minutinhos aí para vocês escreverem no caderno. Quem não tem caderno, escreve na mão, em algum lugar, mas escreve. E confia na tua percepção também. Confia no que tu sente. Confia no que tu sente. Eu sinto que minha água tá assim, eu sinto que minhas emoções estão assim. Escreve ali. Se não vem muita coisa, confia na tua intuição. Primeira coisa que vier é o que o teu coração tá falando. Escreve uma palavra. Depois tu pode desenvolver um pouquinho mais. Vamos lá? Time. Se alguém quiser compartilhar, uma pessoa que queira compartilhar, que se ligou, que conseguiu sentir ali como é que tá a sua água nesse momento, como é que tá seu coração ou nesses últimos meses.
Eu vou compartilhar um pouco. Vai, Jéssica. Você sabe bem, né, um pouquinho do meu contexto. Sei. A minha sensação é que a minha água ela tá se limpando, mas é como que vez ou outra eu ainda encontro partes minhas que ainda estão no pântano, sabe? Então às vezes fica meio sujo assim, mas ela depois ela se limpa também. É um processo sempre atento e consciente para eu estar voltando para esse lugar, para eu não me perder no meio do pântano, né? Então, ainda não estou, né, no nível de entrega desse controle, assim, né? Que eu me iludo de que eu tenho algum controle, então acho que qualquer problema é algo muito grande, é algo muito ameaçador né, e trava aí o fluxo dessa água, né, e fica tudo meio poluído. Então, é sempre um ato contínuo, assim, de estar limpando e tudo mais. Mas eu cheguei numa reflexão que foi muito interessante também. A gente começa a escrever e vai vindo, né, como você falou, que é essa identificação com o oceano. Então, o oceano tem um movimento de força, né, de profundidade. Às vezes ela vai ter algo mais turbulento, às vezes vem uma força de água um pouco mais tranquila, mais serena, assim. Eu sempre me conectei muito com o oceano quando eu ia nas sessões de Santo Daime, né? A visão do oceano. Então, me veio de novo e veio com esses sentidos todos, assim, de entender que essa força, né? Que vai me levando, assim, para uma estrutura emocional de abundância, realmente, de entrega, de fluidez. Então, achei bem legal. Valeu. Bom, Jéssica. Legal. Obrigada ali por compartilhar. Vamos seguir aqui, depois a gente vai abrir de novo para compartilhar, tá? Então vamos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Vamos seguir aqui. Tá. Então, isso quanto aos movimentos ali da água, tá? A fortuna da água, que de novo a gente vem aqui, corpo emocional. Então, a gente não tem muito a. A gente não foi treinado, na realidade, a perceber os nossos outros corpos, né? Então, a gente acha que esse aqui que a gente pode tocar é o único. Não, mas a gente tem um corpo emocional, nós temos um corpo mental, nós temos o corpo espiritual, nós temos os corpos, corpo búdico e vai. E por aí vai. Então é o mesmo movimento que eu faço para cuidar desse corpo, com a alimentação, com a água, com exercícios, com tudo que a gente, né, vê por aí que a gente pode fazer, a gente precisa também trabalhar com o nosso corpo emocional, criar uma estrutura emocional. Que é uma estrutura emocional? É que quando vem o tsunami ou quando vem o maremoto, eu aguento. Eu tenho estrutura para aguentar. Entende? Então, essa construção do nosso corpo emocional ela é muito importante. Por quê? Porque da construção do nosso corpo emocional vem a fortuna. E a fortuna é essa fortuna desse corpo, né? É a fluidez, é o que a Jéssica falou ali, né? É a fluidez, é a aceitação, a entrega, a gentileza, a bondade, a compaixão, a nutrição e o amor pela vida. É o amor pela vida. A gente pode ver muito forte isso de novo nas crianças. As crianças têm um corpo emocional muito forte. Depois ele vai se deteriorando, né? A gente também, né? Veio com um corpo emocional muito forte. A criança sente muito, né? Ela se move muito pelo que ela sente. Ela sente as vontades e ela vai, ela sente e ela vai. Ela não fica pensando se vai dar ou não vai dar. Então a gente voltar a fortalecer esse corpo emocional. E voltar a fortalecer um corpo emocional, e é uma estrutura mesmo, gente, é uma estrutura. Se a gente começa a visualizar o nosso corpo emocional, visualizo, é uma estrutura de luz. É uma estrutura de luz, tá? Não é nada, né? É uma estrutura de luz, numa forma de um corpo superior, mas é uma estrutura de luz. Então, para a gente aguentar os as coisas mais fortes emocionais que a vida nos apresenta, quanto mais forte tiver meu corpo de luz, quanto mais forte tiver minha estrutura emocional, mais eu vou pegar. Eu pego isso aqui, veio para mim, olho, vejo, sinto o que quero fazer, atuo, pronto. Mas se eu não tenho um corpo emocional, se eu não tenho uma estrutura emocional, caio. Com qualquer
maremoto, qualquer maremoto, não, uma ondinha mais forte, uma coisinha mais forte, eu caio e fico, demoro muito para levantar. Então, uma das coisas mais fortes que mais marca a nossa, que está acontecendo, né, é a depressão, pessoas com depressão, com pânico, com medo, com um monte de coisa que são emocionais, que não tem uma estrutura emocional para aguentar, tá? Então ela vai se formar com isso aqui, basicamente com essas palavras, tá? Ah, Chantami, como é que eu faço isso? Prática, prática. Como é que eu, pai, eu me sinto, esses dias eu estava falando com o Lexinho, falei, nossa, Lexinho, eu me acho meio egoísta às vezes, assim, tá ali lavando a louça, pensando, me achei meio egoísta. Mas aí a gente vê como é que faz, né? Como é que é a gratidão? Pratica, praticando. Como é que eu me torno uma pessoa grata? Praticando. Posso usar um decreto que posso, ajuda sim, mas é praticando a gratidão, né? Como é que eu vou praticar? Como é que eu vou, entende? No dia a dia, nas minhas atitudes. Como é que eu pratico a entrega? No dia a dia, nas minhas atitudes. Aceitação, né? Compaixão, bondade, ser bondoso com uma pessoa, ser bondoso com o outro. Então a gente não foi realmente ensinado, treinado para isso. Então é uma tarefa a fazer. Tem pessoas que naturalmente têm isso mais forte, tem pessoas que não. Por quê? Pelo ciclo de vida de cada um, pela história de vida de cada um. Tem pessoas que fecharam o coração porque era muito ruim, né? Era muito trauma, era muita coisa negativa, era muito forte. Fechou. Entende? Mas dá para abrir, dá para ir trabalhando nisso. Então, perceber aqui, relação consigo mesmo. Como é que é a relação com você mesmo, com você mesma? Como é que você se relaciona? Como é que você se cuida? Que tanto de atenção tu dá para você? Como é que você se nutre? Como é que é a tua relação familiar? Como é que é a tua relação com seus amigos e colegas? Como é que é a tua relação com a natureza? Isso que a Divanisha estava falando ali, pô, tô num trabalho que, né, tem uma parte que vai destruir a natureza, tem uma parte que é meu trabalho, tem uma, como é que faz isso? Como é que eu me relaciono com esses problemas? Tá? E agora aqui, galera, de novo, tem alguma, é bem assim legal pra gente, é um ponto, tá? Então, alguma situação com alguém, qualquer pessoa, que você gostaria de soltar, de liberar e de melhorar? É aquela pessoa, nossa, minha colega de trabalho, mas eu quero todo dia que eu chego no trabalho eu tenho vontade de dar na cara dela. É tu que tá sentindo isso. É você que tá carregando essa vibração, né? Então, não vai acontecer nada com a vida do outro, nem com a minha família, nem com, não vai, nem com o meu companheiro aqui do lado, nem com o filho de você, não vai acontecer nada se você não entrar para mudar a tua história, a maneira que você se relaciona, tá? Então, de novo, uns 30 segundinhos escreve aí, Maria, Maria, eu quero dar na cara da Maria todo dia, e isso me faz mal. Então, não quero mais sentir essa coisa de dar na cara da Maria. O que que eu vou fazer? Tá? Tem, às vezes, pode ser que tem pessoas que é uma dor muito grande, mais difícil, vai tomar mais tempo, vai tomar mais energia. Mas por enquanto escreva ali, ó, situação com alguém que eu gostaria de liberar, soltar ou melhorar. Vamos lá, dá uma passada ali. E quem que mais te incomoda. Quem mais te incomoda. Quem mais te incomoda é você estar permitindo que mais te roube energia. Então, quem que é essa pessoa? Bota um nome ali, tá? 30 segundinhos de novo, bota o nome ali. Por enquanto isso, bota o nome, o que que tu sente e como é que e o que que tu gostaria como é que tu gostaria que fosse daqui para frente a maneira que você sente. Ah, eu queria que a Maria fosse mais legal. Ela não vai ser. Não é esse o ponto. Ah, eu queria que a Maria olhasse para mim e me dissesse bom dia. Não é esse o ponto, não é a Maria. O ponto não é a Maria, tá? É como você sente. Então, também pode ser com alguém falecido? Pode, pode ser com alguém falecido. Lei da vibração. Tudo segue vibrando.
E pode ser, inclusive, galera, com você mesma, com você mesmo. Por que que eu tenho essa mania de controlar meu marido? Por que que eu tenho essa mania de me meter na vida dos outros? Por que que eu gasto meu tempo, minha energia querendo corrigir a outra pessoa? É comigo? Beleza, galera? Novamente, põe o nome ali, põe o sentimento, a emoção que vem e como é que tu vai, como é que tu vai fazer? O que que eu vou fazer agora? Então vamos lá, por exemplo, exemplo da Maria, que eu vou começar a olhar as coisas legais que a Maria tem. Vou começar a me nutrir, vou começar por ela, né? Vou começar a nutrir as coisas legais que ela tem, vou começar a ver o que ela tem de melhor, vou começar a ver coisas positivas, vou começar a ver, vou começar a ver, vou começar a ver. Por quê? Porque eu vou estar me treinando a enfocar no positivo. Estou me treinando, tô treinando a minha emocionalidade a enfocar em algo legal, em algo positivo, tá? Se alguém quiser compartilhar, pode abrir o microfone. Uma Ô, pessoa. Chantal, eu gostaria de compartilhar algo que não tem não necessariamente a ver com esse exercício, mas Uhum, você falou de egoísmo, né? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo no final de semana, que estava com os amigos, a gente estava conversando da vida, né? E um deles veio e falou assim, tá, mas o que que você quer da vida? Aí eu falei, eu quero ter paz. E na hora que eu falei, eu quero ter paz, me veio assim, nossa, você é tão egoísta, né? Tanta gente passando fome, guerra, tanta coisa acontecendo no mundo e você tá querendo ter paz para você, né? E eu falei isso para ele, né? Eu falei, nossa, me senti uma egoísta. E aí eu fui refletindo, a gente foi conversando, eu fui refletindo assim. E eu descobri por que que eu quero ter paz, assim. Eu quero ter paz para eu ser gentil com o outro, sabe? Se eu não estou tranquila, se eu não estou bem, se eu não estou em paz, eu não vou conseguir olhar para o outro. Eu não vou conseguir desejar um bom dia, eu não vou conseguir apoiar, atravessar a rua, eu não vou oferecer o guarda-chuva na chuva, oferecer para carregar a sacola, porque eu vou estar tão embolada comigo e tão embolada com tudo que está acontecendo emocionalmente comigo, que eu não vou conseguir olhar para o outro. Então, assim, quer saber? Não é egoísmo, não. Porque a minha paz não é para mim, é para eu cuidar do outro, é para eu conseguir ver o outro, né? E aí, nesse mesmo dia, a gente estava num jardim com um monte de borboleta. Eu falei, gente, que delícia, tanto de borboleta, né? Que delícia. Ai, olhar para borboleta vale viver, entendeu? Vale estar viva, vale a pena estar viva, porque a borboleta traz essa paz, né? Assim, um conforto no coração da gente quando a gente vê algo bonito, né? Você quer saber? Eu queria ser uma borboleta na vida das pessoas. Se eu conseguir levar 5 segundos de paz para elas, e elas conseguirem, né, ver que vale a pena viver, isso já está pago, entendeu? uhum, Já está pago. Então, para mim, né, cuidar do meu emocional passou a ser prioridade. Ah, você consegue sempre? Não, eu quero matar um, quero matar o outro, uhum, né? Eu quero estrangular um, quero estrangular o outro, eu fico puta, né? Mas assim, eu tô no processo, né? E quando a Jéssica vai falando, né, dela e tal, é um processo, né, gente? E eu descobri que eu não posso estar me cobrando de que eu não quero ser perfeita sempre, porque eu não sou perfeita sempre. uhum. Ainda tem isso, né, Chan? Sim, sim. A gente vai cobrando da gente mesma a perfeição que nesse mundo eu não Mas estou iluminada para viver ela, né, Chantal?
Nessa dimensão que a gente está, não existe perfeição. Não. Existe. Então é só também parar de se pirar, que tem coisa que tem que ser perfeita. Não é, não vai ser. Sim, sim, Pode ser sim. perfeito na maneira que eu olho, eu acho, nossa, lindo, maravilhoso, perfeito, mas o outro vai achar, nossa, que feio. Então é tudo da maneira que a gente vê a vida, né? Muito legal, Sim. Diomara, muito legal. Então vamos lá agora umas coisas que eu acho que vocês já viram, mas eu quis trazer também para a gente lembrar. Compartilhar. Vamos lá, então, galera, é isso aqui, ó, a escala de Hawkins, né? Acho que vocês, quem já viu isso aqui, me fala aí que já viu. Já viram, né? Quem nunca viu sobre a escala de Hawkins? Tá, Anne, e eu não consigo mais ver outra galera. Tá. Então, ele fez umas práticas, né? Usando a cinesiologia. E foi investigando como é que os músculos, como é que o corpo reage vibracionalmente a emoções. Então ele foi colocando as pessoas em situações, né, emocionais diferentes e foi medindo em hertz, segundo a cinesiologia, como é que a pessoa, o que acontece, né? O que acontece o que essas emoções fazem no corpo da gente? Consegui dizer a frase. O que essas emoções fazem no corpo da gente? Então, a emoção mais baixa que o ser humano consegue chegar assim, ó, que mais baixa, que tu quer se enfiar num buraco mesmo, que tu sente muito mal, que tu sente, meu Deus do céu, que tu quer sumir. Não sei se vocês já tiveram uma situação assim, que é muito do ego, né, galera? Estamos falando também de coisas muito fora do ego ali. Que tu quer sumir porque tu tem muita vergonha daquela situação, porque te deu muita vergonha, porque você se sente muito envergonhado. Então a mais baixa de vibração, mais baixa é a vergonha. Então a vergonha ela alcançou o quê? 20 Hz. Isso é uma vibração muito baixa. Depois vem a culpa, super forte também na humanidade, muito forte na humanidade, muito forte em várias religiões que nos colocaram a culpa já antes da gente nascer, a gente já é culpado de ter nascido. Então a gente carrega uma culpa porque Jesus morreu na cruz, a gente é culpado, então a gente é culpado porque a família, a gente é culpado. Então a culpa ela é muito forte, ela é uma vibração, ela é uma emoção muito forte, muito presente na nossa vida. De todos nós, galera, de todos nós, em níveis mais maiores ou menores, a gente entra nesse estado da culpa. Se não é a nível pessoal, é a nível planetário, ou é a nível de cidade, ou é a nível de planeta. A gente vai ter um dedo sempre apontando pra gente, porque a gente vibra na culpa. E ela é uma vibração muito baixa também. Depois vem a tristeza, não é tão assim, mas é baixa também, 75 Hz. Então, relacionado aqui, ó, tudo a nossa parte do nosso coração, né? A tristeza, a depressão que está super forte, a melancolia que está super forte. Cada vez mais a gente está sendo separados, né? Então é um sistema que está nos separando, né? Botando a gente em casas cada vez menores, cada vez mais quadradas, que não é a energia de um ser humano, cada vez mais sozinhos. Então, o que que é? Medo, tristeza, depressão, cada vez mais forte, né? Depois vem os desejos, o medo, né? Também 100 Hz. Já não é tão... É baixo, segue baixo, mas o medo ele tem uma coisa que... Entre medo e tristeza, eu prefiro o medo, porque a tristeza, ela é aquela coisa que não tem energia, né? Ela não tem energia. O medo, pelo menos, ele te esquenta, tu dá vontade de sair correndo, dá vontade de fugir, dá vontade de atacar, ou congela, né? Tem essas três possibilidades. Mas ele tem uma energia forte ali, ele tem uma energia já move. Os desejos, o desejo é muito forte, porque ele nos mantém muito. Os budistas falam muito disso, né? Do veneno do desejo, do veneno do apego, que ele te mantém muito prisioneiro do sistema, né? Então uma emoção que nos mantém muito presos a um sistema. É o desejo quando ele não é. E geralmente ele vai ser por coisas materiais e geralmente ele vai trazer uma frustração, né? Tu deseja muito uma coisa, mas às vezes não consegue, então vem a frustração. Orgulho, bem forte do ego, né? Bem forte do ego. Então é o orgulho de coisas geralmente que são. A nossa essência ela não vai ter o orgulho, mas o nosso ego sim.
Então é o orgulho das coisas que eu conquistei, orgulho quando a conquista ela não tem um fundo emocional positivo. Quando uma conquista ela é para provar algo para alguém, para o pai, para a mãe, para a família, né? Eu quero que o meu pai se sinta orgulhoso de mim, então eu tenho que fazer alguma coisa que me dê orgulho também, tá? Então ali já é um pouquinho mais alto. A coragem já começa a parte mais positiva, né? Então a coragem já vai para 200. Então é a coragem de enfrentar as coisas, a coragem que nós estamos fazendo aqui, né? De olhar para meu mundo emocional, de olhar para o meu coração, ver como é que tá, como é que eu me relaciono. Isso é uma grande coragem, né? Não só enfrentar desafios externos, não ser um herói que enfrenta os dragões e todo mundo, isso tudo coisa interna. A coragem maior é quando a gente se olha, né? Quando a gente pode se enfrentar nossos medos, enfrentar a nossa tristeza, enfrentar tudo que a gente está vendo internamente que a gente tem. Depois vem a neutralidade. A neutralidade, ela é muito legal. Eu gosto muito dessa coisa da neutralidade, porque você sabe o que você quer para a tua vida, e o que vai entrar para os teus projetos, o que vai entrar para a tua vida, e o que não serve, fica fora, e tu não precisa brigar por isso. Essa é a neutralidade. Eu tenho aqui um projeto, mas está entrando lá uma energia, não serve para o meu projeto, eu não preciso brigar por causa disso, eu simplesmente digo, aqui não. Aqui não, e esse é um trabalho muito legal que a gente faz com a esfera. Aqui não. Depois a boa vontade, aceitação, vamos lá, gente, olha como vai subindo. A razão, o amor, 500 Hz o amor, 600, 540 alegria, 600 a paz, a Lidiomara, mais alto que tem praticamente a paz, e de 700 para cima já estados iluminativos. Aí nós estamos falando lá de um Dalai Lama, de um Osho, de pessoas que conseguiram um estado de uma consciência mais abrangente, digamos assim. Então essa escala mostra o quê? Eu escolho. O que eu vou escolher para o meu dia? E vai ter dias que é isso aí, tem dias que eu quero matar um, tem dias que eu quero degolar alguém. É isso aí, eu estou sentindo isso aí. Não é fugir, não é botar panos quentes. Não, hoje eu estou sentindo vontade de matar alguém. Mas eu vou ficar com essa vontade 1 hora. Depois eu mudo. E mudar significa o quê? Eu vou tomar um banho, tomo um copo de água, dou uma chacoalhada, vou ler um livro, faço algo diferente, me tiro daquele estado, inclusive fisicamente. Saio de casa, vou dar uma caminhada, saio desse estado e começo a optar por outras coisas. Dentro do estado negativo que a gente está, a gente não vai encontrar a solução. Então, saio daquele estado, saio daquele momento, saio daquele espaço, saio daqui e vou fazer outra coisa. Mas eu defino que tem um tempo para querer matar alguém. Tem um tempo. Não vou ficar 1 semana sentindo isso. Não, porque vai corroer todo o meu corpo. Tá? Então, usar essa escala assim, para entender que quanto mais fortes os sentimentos elevados, mais forte o campo magnético. Então, quanto mais forte o nosso campo magnético, mais a gente atrai a fortuna, a riqueza, a prosperidade e a abundância. Todas as células e o espaço externo que habitamos, então vai além do nosso corpo. Quando eu estou emanando amor, quando eu estou emanando paz ou alegria, ou esses sentimentos, ele vai além do meu corpo. Vai além do meu corpo. E isso cria o quê? Cria um escudo. É o meu escudo, é a minha esfera. Dificilmente algo negativo vai entrar aqui nesse momento. Tá? Então é a frequência, a lei da vibração, que vamos lá na última aula ver, é o quê? Se eu estou vibrando aqui embaixo na vergonha, vai entrar um monte de situação e de pessoas e de lugares que vão fortalecer a minha vergonha. Mas se eu estou vibrando na alegria, vai entrar um monte de situação e de pessoas que vai me nutrir essa vibração. É lei da frequência, gente. É lei da frequência. Na frequência que eu vibro, a frequência eu recebo. Tá? Então é muito legal isso aqui. Escolha. Agora o que eu quero nutrir agora para minha fortuna emocional? Pode escolher uma dessas palavras para a semana ou para algum momento. Vai trocando de palavra e vai nutrindo. E o mais importante daqui eu me sinto mal, sim eu tô mal hoje, mas eu não vou ficar 3 dias sentindo isso. Não vou. Também eu vou aprender a manejar minhas emoções, tá? Beleza? Bora lá?
E a outra que eu acho que Não você. é, Chantam, porque senão a gente entra nessa positividade tóxica que Aham, não é real, né? Então, exatamente. é entrar na dor, é entrar na emoção e saber que ela não é real, né? Uhum. O que eu estou sentindo não é real, porque Sim. senão, né? É, e aí são as escolhas, né? Então, quanto mais a gente estiver atento ao que a gente está sentindo, vou dar só bem rapidinho um exemplo. Eu comecei a. Meu companheiro agora, Alexinha, a gente está junto há 20 e poucos anos, 25. E no começo, ele é chileno. Eu não entendia nada que ele falava, ele não entendia nada que eu falava. Eu não sei como que deu certo, gente. Tá? Não sei. E a gente brigava muito, porque a gente não se entendia. A gente não se entendia, a gente brigava muito. E eu, como uma boa 3 × 3 na minha numerologia, assim, drama profundo. Eu era muito dramática, muito dramática. E eu tinha as brigas com ele, eu conseguia ficar uma semana sem olhar na cara dele, sem falar com ele assim, ó, de boa. Conseguia. Não só com ele, né? Eu tinha isso de me incomodou, não olho na cara e não falo mais. E não falava, e não olhava, e não falava, e não tinha, não vamos apaziguar, conversar, não tinha essa maturidade, não tinha estrutura emocional, não tinha nada. E aí ele foi me falou, beleza. Daí um dia ele sentou e falou, beleza, uma semana é muito. Uma semana para a gente ficar mal é muito tempo. E aí ele explica espiritualmente tudo que vai acontecendo. Então vamos fazer o seguinte: de uma semana reduz para 5 dias. E eu fui, gente, eu fui reduzindo. Eu fui reduzindo. Ah, 3 dias, na outra briga lá. Ô, lembra aí que tem que reduzir, né? Ah, beleza, tem que reduzir. E aí era um esforço para mim ir conversar, porque eu não queria. Mas aí eu fui, não, me fiz o compromisso de reduzir, vou reduzir. 2 dias, deu 2 dias, já vamos conversar. A conversa não era tão assim, querido, meu amor, não, era bem, mas conversava. Até que foi reduzindo para 1 hora. E hoje eu faço isso. Ah, eu tô puta, eu tenho um negócio, eu tenho não sei o quê. Vai durar 1 hora. Vai durar 1 hora. Saio fora, tomo água, tomo um banho, vou caminhar, faço alguma coisa, saio daquele estado físico mesmo, saio dali, tu volta e fala, nossa, já dá para conversar de boa. Então, de novo, é o quê? É prática. É prática. Não é fugir, mas tampouco é perder muita energia e muita vibração com coisas que não são construtivas para minha vida. Tá? Então, essa é a consciência que a gente tem que ir buscando. Beleza, galera? Masaru Emoto, seguramente eu acho que vocês já viram também, tá? Masaru Emoto também, ele mediu, né, como é que é a influência da nossa consciência, dos nossos pensamentos nas moléculas de água. E aí tem várias figuras, várias coisas que ele mostrou, que ele escreveu, que como as moléculas da água elas se transformam quando elas são é, influenciadas por pensamentos, por palavras, por tudo. A gente sabe, né, galera? Nada contra, mas uma música muito estridente, um heavy metal muito estridente, por mais que a galera goste, vai baixar a tua vibração. Vai baixar. Por quê? Porque é esse tipo de vibração. Entende? Não é crítica nem nada, mas sim é esse tipo de vibração. Se você vai fazer um passeio, eu morei 15 anos no Rio, tá, Adriana? Eu vou falar, mas não é. Mas tu vai fazer um passeinho, vou fazer um passeio lá no centrão do Rio de Janeiro, uma semana antes do Natal. Cara, você chega em casa assim, não é? Você chega em casa, que a vibração é muito louca, porque é muita gente. E é muito consumo, é muita loucura. Você chega em casa, assim, ó, tremendo, tremendo. É coisa. Tu tem que tomar um banho para se acalmar para entrar num outro estado. Mas você vai fazer um passeio numa praia deserta, de água limpa, numa floresta, praticamente intocada, tu vai voltar flutuando. Não tem como a gente negar, não tem como a gente negar. Então, todas essas influências, a influência do nosso pensamento, das nossas emoções na água, e de novo o nosso corpo, que é o maior, que tem muita água, vai mudar as moléculas de água, vai mudar a nossa estrutura, vai mudar a nossa frequência, e aí a gente pode se elevar ou a gente pode cair de novo, tá? Não sei se vocês já tinham visto isso, então, ó, tocando a Sinfonia de Mozart, como é que fica a molécula de água bonita, tocando a música de John Lennon, Imagine, escrevendo, falando a palavra paz,
escrevendo ou falando a palavra de gratidão ou graças, e embaixo aqui o. Deixa eu dar aqui que eu não consigo ler. É, aí. Que você me incomoda, você me dá asco, coisa de nojo, coisa de. Olha como fica a molécula de água, né? Até meio parece meio gosmenta. Heavy metal, né? Então ela desestrutura muito a beleza, tira um pouco a beleza, né? Tira a beleza. Então o que que a gente vai fazer agora, galera? Já pra gente ir aprender. Eu já fiz aqui meu tema de casa, que é uma garrafinha de água que você possa escrever. Isso aqui também foi bem divulgado logo que ele saiu. Mas tu vai escrever as palavras na garrafinha de água com uma canetinha dessas permanentes na tua garrafinha de água. De preferência pode ser que seja transparente, né? Eu vou escrever aqui na térmica, por exemplo. Vai, mas não é tanto. Então, é de preferência uma garrafinha transparente, de preferência uma garrafinha de vidro. Não dá, vai uma garrafa de plástico, não tem problema. Mas que seja mais transparente e tu vai escrever as palavras que tu quer, né? Magia, eu escrevi aqui magia, abundância, amor, liberdade, luz, e tu vai escrever isso aqui. E a outra coisa peguei a garrafinha, abri a garrafinha, tum. Não, calma, né? Uma prática legal pra gente ir também trabalhando essa estrutura emocional tá aqui minha garrafinha, o que que eu quero com essa água aqui? Dou uma lida nas palavras, quero que essa água nutra meu corpo com amor hoje. E toma sua água, tá? Isso é uma prática já para vocês, uma sugestão de uma prática para vocês já fazerem. A outra coisa estão com os 2 copinhos de água aí? Deixa eu só sair aqui para ver vocês. Aqui. 2 copinhos de água. Corre na cozinha, pega 2 copinhos de água, corre lá. Então é uma prática, ela vai, não vou de novo, cheguei correndo, um copão de água inconsciente, sem nada. Lembra? Ela tem a capacidade de mudar nossas moléculas. Então o que que eu quero? Então, esse é uma prática, Gilmar, acho que já deve ter feito com o Lexim, mas é uma prática de você trabalhar também com a água e com as palavras e com a magia. Então, o que tu vai fazer? Beleza, não precisa ser toda vez que tu vai tomar água, se tu não quiser, mas pelo menos ali uma vez por dia, umas 3 vezes na semana, você vai fazer isso aqui, 2 copinhos de água aqui, agora eu quero, sei lá, eu tenho um sonho, quero para essa semana, conectar com uma energia de paz, de harmonia, essa semana eu quero, sei lá, vou num lugar e quero estar super bem, tarará, pode botar uma meta emocional ali, e vai fazer isso aqui, enquanto tu vai trocando a água de um copinho para o outro, você vai visualizando e você pode ir falando também o que você quer. Não tem nada para falar hoje, então olha, muito obrigada, gratidão por você existir, água, gratidão por nutrir meu corpo, gratidão por limpar minhas emoções. Pega seus copinhos ali, 30 segundos, e você vai fazer agora, tá? Visualiza também, galera, cores. Eu visualizo a água cor-de-rosa, porque eu quero que essa energia da vibração do cor-de-rosa esteja no meu coração. E vai ali, vai vibrando, vai falando, pode só mentalizar, mas é legal falar, porque ela escuta, né? Elas são as moléculas que ela vai escutar e ela vai. E ali quando tu sentir que já deu, né? Quando tu sentir que a água tá magnetizada com a tua energia, com a tua vibração, com o teu pedido, né? Tá fazendo ali, tchá, tchá, tchá. Quando eu sentir que já cores é muito legal colocar, visualizar água azul, cor de rosa, verde. Então, meu corpo tá meio água verde, visualiza o verde na água, esse verde esmeralda. Terminou? Bebe a água, vida que segue, tá? O que se fez ali? Se colocou uma intenção na água. Então é muito importante colocar a intenção na água. O que pode fazer também? A gente tem uma. Ih, caiu água aqui. A gente escreve muito no caderno, né? Nas coisas. Escrever na terra também tuas intenções. Se você mora em casa
ou quando tu for para um jardim, para um bosque, para alguma coisa, escreve. Lembra que a gente, quando era criança, a gente escrevia na terra? Então, também escrever na terra tuas intenções é legal e escrever na água. Como é que eu vou escrever na água, Chantana? Você vai pegar uma varinha, alguma coisa, ou com o teu dedo mesmo, e você vai escrever na água. Na água, eu posso escrever aqui nesse copo, eu posso botar um símbolo aqui, ó. Bota um símbolo de um coração aqui, tá? Tu pode escrever na água também. Tu pode escrever no ar, a gente pode escrever nos 4 elementos. Escrever na água para coisas emocionais. Tá? Então essa já é uma prática que vai estar ali, que é para vocês durante a semana fazer a bênção da água, escrever as palavras numa garrafinha, antes de tomar na garrafinha também, chacoalha um pouquinho a água, né, que ela dê uma vibração e aí toma, tá? Vamos lá, tudo bem até aí, galera? Beleza? Chantami, Hum, eu fiz um curso com o Dr. Breno, ele foi a pessoa que criou os florais de Minas. quase me... Aham. E era um curso As Dimensões Quânticas da Água. Aí foi maravilhoso o curso e tal. E aí ele apresentou para a gente, ensinou a gente a fazer, se você quiser depois eu passo para você, que tem uma pesquisadora que eu não lembro o nome dela agora, que ela ensina as pessoas a enxergarem de verdade a materialização de, por exemplo, você escreveu aí na água amor, você vai ver isso escrito na água. Então, ela é muito interessante. Ela ensina, você pega uma plaquinha lá, coloca água, coloca o dizer que você quer e bota no congelador. Ela ensina a fazer e aí ela pega e coloca assim no alto para enxergar e tá o negócio lá. Ah, É impressionante, tá uma coisa, ela tipo assim, Buda, falou Buda. Quando ela botou lá na plaquinha, é um filetezinho de água assim. Quando ela vem, ela tem o rosto do Buda assim. É um troço impressionante. Depois eu passo para você, você vê. E se você quiser, depois você disponibiliza para o grupo. pode passar no grupo, né, galera? Tá, é super interessante. Legal, que legal. Nossa, muito legal. Tá, aqui. Então vamos seguir aqui. Tchuk, tchuk, tchuk. Bom, aí seu Masaru Emoto. E aí a gente tem os apoios energéticos, além dos animais de poder, que estão mais em conexão com a água, né? Que são mais os elementais da água. Tem muitos outros, tá, galera? Tem outros nomes, eu dei pesquisando, tem bastante folclore de vários lugares do mundo que daí dão nomes diferentes, mas eu peguei os mais que a gente mais ouve falar por aqui, né? Então, as energias, de novo, que nem os gnomos e os duendes estavam lá, e eles são energias que trazem a riqueza, que protegem a riqueza da terra. Esses elementais são os elementais que estão conectados com a água. Então, eles vão trazer para a gente muito mais a fortuna mesmo, né? A amorosidade, o amor. Então, as ondinas, né? A gente fala das ondinas, são espíritos elementais que habitam os rios, os lagos, os mares. São seres mais emocionais e mais amigáveis. E tem uma forma, não é uma forma como uma sereia, né? Ela tem uma forma mais de luz, assim, um corpo mais de luz. As sereias, que é mais famosas, né? A gente tem aí as sereias, tem a Disney que lançou os filmes, né? Que é metade mulher, metade peixe. Com o pandeiro, o que uma sereia tem? Ela tem o poder de encantamento, tem o poder de encantar. Então eu posso conectar com a sereia para encantar o meu projeto? Claro. Eu posso pedir para ela me ajudar a encantar o meu pedido, a minha intenção, para botar um encantamento. Então, ao invés de eu escrever tradicionalmente com uma caneta azul, uma caneta preta, eu vou escrever de outra maneira. Eu vou botar arte nisso. Eu vou cantar a minha intenção. Eu vou cantar a minha intenção. Eu vou sair lá perto de um rio, de um lago, da água, num copo de água, e eu vou cantar a minha intenção. Ah, Chantane, mas que ridículo, mas que seja. Vou cantar. Entende? De alguma maneira, eu vou expressar de forma diferente. Por quê? Porque ela vai me apoiar por isso. Entende? E vou começar a usar minha voz também. Com a sereia, o que eu vou usar? Minha voz, meu canto, meu encantamento. Tá? É muito legal. Elas também são um pouco temperamentais, né? Mas vale a pena fazer amizade e ir com elas. Os Tritões se diz que foi Anfitrite que se casou com Poseidon, que era o rei do mar, né? Que é todo
poderoso que regula os mares, e disso nasceu um tritão. Nasceu os tritões. Os tritões são como se fosse uma sereia macho. Então eles têm muito poder, né? Tem todo o poder de proteção no mar. Então eles trazem muita proteção, eles trazem muita força, trazem muita coragem, trazem muita valentia e também conecta muito forte porque tem uma amorosidade muito grande. Conecta muito forte com o nosso coração. Bom, Iemanjá, galera, não preciso nem explicar muito, né? Tá aqui a Iemanjá. É essa divindade africana, né? Ela é comum entre o povo Yorubá. É conhecida como a Rainha das Águas, é conhecida como a Mãe das Águas, é uma mãe espiritual e representa o poder feminino, né? A proteção feminina. Então, essa é uma magia muito grande. Então, sempre que você estiver no mar, leva uma oferenda para Iemanjá. Vou contar uma história aqui bem rapidinho que aconteceu num aniversário meu. A gente morava lá em Floripa, pezinho no mar, né? E o Lexinho adora fazer oferendas e, era meu aniversário, ele pegou um prato assim, um prato grande assim, e encheu de fruta, de flor, de cristal, de não sei o que, vamos fazer oferenda no mar. Beleza, vamos fazer oferenda vamos fazer oferenda no mar. E a gente deixou o prato, mas ele estava longe, galera, o prato estava longe das ondas. Nós deixamos o prato longe das ondas, pegamos algumas oferendas com a mão e fomos indo entregar no mar. De repente, cara, veio uma onda, mas ela foi com tudo, assim. Lá onde não alcançava nada, pegou o prato. E eu falei, Lexinho, o prato! E eu só vi o prato indo embora. O prato foi embora no mar, com todas as oferendas dentro, com tudo dentro. Mas era assim, tu olhava e tu dizia, mas cara, a onda não ia, tá? Ela não tava ali. Ela não tava naquela altura do mar, naquela altura da areia. E levou embora o prato, nunca mais nós vimos o prato. Nunca mais. Eu falei, você, Iemanjá, gostou das oferendas? Nós demos risada. E era uma coisa muito legal que acontecia lá, porque a gente sempre fazia oferenda. Com o pessoal que morava lá, tinha vários amigos, né? A Diomara também. A gente sempre fazia oferendas. E tu entrava ali, normal, você vou tomar um banho de mar, mas não levei oferenda, nada, normal. Você chegava na praia com oferendas, assim, ó, sempre, galera, sempre vinha uma onda do nada, levava as oferendas embora, levava nós embora, levava tudo. Então nós já ia, quando a gente ia com oferenda, a gente dizia, ó, Iemanjá, só um pouquinho, calma que hoje eu não quero entrar no mar, eu só vim trazer oferenda, né? Tinha que soltar a oferenda e sair correndo. Então era uma reação do mar que a gente entendeu muito como esse poder, essa força de Iemanjá. Fizemos muita oferenda, foi uma conexão muito legal ali com esse espírito feminino, com essa força do mar, né? Então eu gosto muito, tenho muito respeito, é uma divindade que eu faço muita oferenda, mesmo estando longe do mar, ainda eu mantenho muito forte a presença dela na nossa vida, porque ela é muito protetora do nosso mundo emocional, tá? E agora os animais de poder, então, várias energias ali que a gente viu, que pode nos ajudar na construção e na proteção da nossa estrutura emocional, e eu escolhi alguns animais aqui, que por sua natureza, novamente, vão nos apoiar. Eles nos apoiam pelo nosso coração, para a nossa generosidade, para a nossa conexão com o nosso coração, pela energia, pela vibração que eles têm. Então, galera, cavalo também já foi medido assim, né? Fisicamente, né? Medido a vibração do coração do cavalo é 600 Hz. Então, lembra lá da escala de Hawking? 600 era quase a última lá em cima, é da alegria, é da paz, né? Então, a vibração do coração de um cavalo é muito forte, tanto que ele é usado, está sendo muito usado nas constelações familiares, né? Na coisa emocional, solucionar problemas de relação. Então, ele tem uma energia muito forte do coração, ele se guia pelo coração. As manadas de cavalos, né? Se você vê aquelas antigamente, né? Aquelas filmagens antigas que era aquela manada gigante indo para um lado e de repente todos iam para o outro, porque eles têm uma coisa que toda manada é como se tivesse, eles têm um coração individual, mas eles têm um coração faz parte da manada. Então, pelo coração, automaticamente, eles sabiam que tinha que mudar de direção ou ir para o outro lado. Então, vale conectar com o cavalo para a gente trabalhar as nossas relações, trabalhar as nossas coisas emocionais, por essa
alta frequência que ele tem de amor no coração. Ele não pensa, ele não é um animal que pensa que vai para lá para cá, não, não pode guiar, ele não é bom para guiar a gente no nosso mundo mental, ele é bom para guiar a gente no nosso mundo emocional, tá? O elefante, por quê? Pela qualidade, pelo tamanho da generosidade que tem esse animal. Então, o elefante ele vai atrair a fortuna, por quê? Porque ele é extremamente generoso. Ele cuida dos filhotes. Se o filhote é dele ou não é dele, não importa, ele cuida dos filhotes, eles se cuidam entre eles. Eles têm uma hierarquia de respeito muito grande. Eles têm a elefanta, né, a fêmea, a mais antiga é a que é a líder. Por quê? Porque ela tem a sabedoria. Então, é uma liderança, é um grupo que tem uma liderança muito forte feminina e mais antiga. Então, as que são mais sábias são as que guiam. As que lembram onde tem comida, as que lembram onde tem água, são as que guiam a manada. Eles sofrem lutos, eles choram quando morre alguém do bando deles, que é familiar deles, eles choram, eles ficam para trás. Então, eles têm uma parte da emocionalidade deles que é muito forte e que é muito generoso. Então, ele pode passar, ele pode ensinar a gente, ele pode apoiar a gente. Tipo isso, tô me achando uma egoísta, eu vou pedir ajuda pro elefante. Porque ele sabe como é que é ser generoso, ele é generoso naturalmente. Também eles têm um estudo de uma mulher que eu gosto, que é da Fundação Sheldricks, que ela só estudou elefantes a vida inteira. E ela fala que eles têm um sentido, a gente fala que a gente tem um sexto sentido, ela fala que o elefante tem um sétimo sentido, ele é mais sensitivo do que o ser humano. Então, vale conectar com ele também se eu quero praticar a generosidade. A baleia, né, gente? Baleia, imperatriz, a rainha dos oceanos, profundidade que nenhum animal outro de poder tem, ela é muito profunda, ela leva a gente em estados muito profundos, de silêncio. Então, ela vai ajudar a gente a quê? Dar essa pausa aqui no momento e mergulhar profundo no que a gente está sentindo, no que a gente quer transformar. A baleia, ela leva a gente lá no fundo mesmo e ajuda a gente a dar a volta a transformar. O golfinho é um dos aliados mais alegres que tem, é um dos aliados que transmite assim, ó, com tudo a energia da alegria. Ele vibra na frequência da alegria. O golfinho para ele é desfrutar a vida. Eu tô aqui para desfrutar a vida. Ele ensina a gente a isso. Estou aqui para desfrutar a vida. Vou desfrutar dessa água, vou desfrutar dessa aula, vou desfrutar dos meus amigos. O desfrute da vida, né? E alegria. Então ele é divertido. Ele vai buscar coisas que a gente vai se divertir, que a gente vai dar risada, que vai entrar na alegria, nessa vibração da alegria que é muito alta também. E a tartaruga tem a terrestre, tem a marítima, né? Vamos mergulhar mais na tartaruga marítima, por quê? Porque ela traz muita sabedoria. Ela traz uma sabedoria, assim, de milênios. Elas são animais que podem viver muito, 500 anos. Pode viver muito tempo. Então, ela tem uma sabedoria que é a sabedoria do planeta. Ela consegue transmitir para a gente essa sensação de fazer parte de um planeta. A tartaruga, ela tem isso e ela é lenta. Então, a emocionalidade, para a gente trabalhar as nossas emoções, às vezes, né, geralmente, tem que dar uma parada, tem que diminuir o ritmo, para conseguir se olhar, tem que diminuir o ritmo. Então, ela ensina também isso. Então, coloquei esses animais ali para vocês poderem escolher um para essa semana, ou dois, se vocês quiserem, dependendo do que vocês querem trabalhar essa semana. Escolhe um desses animais ali. Ah, Chantami, tenho ou não tenho de animal do poder? Nesse momento não importa, tá? Escolhe um desses animais para poder trabalhar. Tudo bem, galera? Vamos, vocês estão de boa para a gente terminar aqui? Eu vou botar isso aqui das práticas, eu coloco lá no grupo, tá? Para a gente fazer uma visualização, tudo bem? Aí vocês estão com um tempinho ainda? Tá. Então, esse aqui eu vou colocar que são as práticas, depois eu boto lá no grupo e aí a gente pode ver melhor lá. Deixa eu só aqui, interromper compartilhamento, tá? Então, tome um golinho de água, essa água que vocês abençoaram.
Ok. Me escutam e escutam o tambor? Escutam minha voz, escutam o tambor? Beleza. Vamos lá. Então, fechamos os olhos para esse mundo externo. Abrimos os olhos para o mundo interno nosso. Abrimos os olhos para o nosso coração. Começa a inalar e exalar mais profundamente, levando a tua atenção, a tua consciência para o teu coração. À medida que você vai inalando e exalando, vai sentindo e vai colocando toda a tua atenção no teu coração, nesse centro de amor. Vai sentindo fisicamente que tu vai sentindo uma energia se movendo nesse centro. E começa a visualizar que do teu coração vai nascendo uma flor de muita beleza, de muita luz, de muito brilho. E essa flor vai nascendo, vai crescendo e vai se expandindo cada vez mais. E vai visualizando que dessa flor vai saindo uma cor com luz, com brilho, que pode ser um rosado, uma cor de pérola, um lilás clarinho. E essa cor ou essas cores vão se expandindo ao redor do teu corpo e vão te mostrando a tua esfera. Essa luz, esse brilho vai mostrando a tua esfera ao teu redor, grande, luminosa, protetora. E essa esfera ganha um brilho externo, lilás, que te guia e que te protege, vai te guiar e te proteger e abrir os teus sentidos para essa visualização. E agora, dentro da tua esfera, você visualiza que você está na frente de uma praia, você está na areia, olhando para uma praia de mar turquesa, água limpa, mar tranquilo. E você começa a entrar nesse mar, junto com a tua esfera. Água gostosa, temperatura gostosa. Você vai entrando nesse mar, a água vai subindo pelo teu corpo, até você cobrir totalmente a tua esfera, a tua cabeça. E a tua esfera te permite respirar embaixo da água. E você vai vendo esse mundo aquático de água limpa, transparente. Vai observando os peixes coloridos. E você começa a mergulhar um pouquinho mais fundo e vai percebendo que é uma água cristalina, transparente, de muita beleza. Você vai vendo toda a beleza do fundo do mar, os corais, as estrelas do mar, e começa a sentir nesse momento no teu coração uma vibração muito forte. Teu coração começa a sentir essa vibração forte lá no mar. E
você percebe se aproximando de você uma baleia branca, poderosa, enorme. E ela se comunica com você por telepatia. E ela te convida a subir no corpo dela. E você vai e sente uma emoção, uma vibração tão forte, de amor, de gratidão, uma emoção muito forte te invade e ela vai te levando suavemente pelo oceano, vai te mostrando o oceano, esse mar sempre cristalino, com muita luz, e ela vai te levando e vai se aproximando de uma cidade submarina de infinita beleza. Você vai vendo grandes palácios de cristal, seres de luz, muita harmonia, muitas cores bonitas, muito brilho, muita alegria, muito amor. E ela vai te mostrando Atlântida. E quando você entra na esfera de Atlântida, se inunda teu coração ainda mais de amor, de gratidão, de luz. Você observa toda a beleza, os reinados, a majestuosidade. E simplesmente vai observando esse lugar com a tua baleia. E ela te deixa agora num lugar ali de Atlântida, um lugar muito bonito, de muitos cristais. E você recebe a visita de um ser de luz, de um grande ser de luz de Atlântida. E esse ser de luz te entrega um presente para fortalecer o teu coração, para te apoiar. Você recebe esse presente, olha o que é, olha que presente que é, e leva esse presente para o teu coração. E sente a nutrição, o amor, a compaixão que esse presente te entrega. Você agradece a esse ser de luz. Volta novamente com a baleia. Ela mostra mais um pouco de Atlântida, de toda a beleza, de todo o brilho, de toda a fortuna, de toda a riqueza que existe nessa civilização. E ela vai te levando novamente nesse passeio pelo oceano, te levando de volta para a praia. Você olha pela última vez Atlântida, agradece. Você faz parte dessa civilização, tem uma parte tua que faz parte da Atlântida. Vai voltando com a baleia para a praia, vai vendo todos os peixes, areia branquinha. Essa baleia submerge, te entrega na praia. Juntamente com a tua essência, com a tua esfera de luz, teu presente. Agradece esse espaço, agradece esse lugar e vai retornando para
para esse espaço aqui agora. Vai retornando para o teu corpo. Mantém viva a imagem da tua esfera, o presente que você recebeu. E vai com a tua própria respiração, trazendo tua presença para cá. Pode respirar um pouquinho mais profundo, mover as mãos, os pés. Se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar, mas é bem importante que vocês escrevam. Escreva o que viu, escreva o presente que recebeu. Vai escrevendo, porque mais tarde, em algum momento, você vai ler isso aí, talvez faça um outro sentido para ti. É bem importante, né, se anotar. Então, uns minutinhos ali para você anotar. E novamente, não questiona, né? Para a gente entrar nesses mundos, a gente precisa acreditar. Precisa acreditar. Camila, boa, obrigada. Chantana, edição maravilhosa, boa, galera. Se em algum momento vocês conseguirem, é bem legal para o mundo emocional também, um cristal lemuriano. Esse aqui é um cristal lemuriano que eu ganhei do Lexin há um tempo atrás. E é muito legal porque ele tem esses... É como... Tem um código de barra, né? Então também tem umas frequências e ele conecta muito forte com essa parte de luz de Lemúria, né? De épocas de bastante luz, de bastante riqueza, de bastante fortuna. Tá? Então é legal a gente conectar com essas civilizações que tiveram seu auge de riqueza, de fortuna, de abundância, de sabedoria. E a Atlântida foi uma dessas civilizações, até que deu problema, né? Mas a gente conecta com essa energia. Bem, galera, eu vou colocar ali no grupo, então, as práticas para vocês terem essa semana. Qualquer dúvida, qualquer pergunta pode me escrever. Se não quiser escrever no grupo, pode me escrever no privado também, tá? Quiserem compartilhar algum sonho, alguma coisa, também pode me escrever no privado. Tá bom, gente? E a gente se vê fisicamente de novo na próxima terça com o elemento ar. Valeu? Beijo, Obrigada. tenham lindos sonhos. Valeu, gente. Tchau, Obrigada, tchau. querida. Tchau, tchau, gente.